O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a honra de receber pela segunda vez em nosso programa para a segunda entrevista a professora Diely Vesaro Palma. A Diely possui graduação em cursos de letras português e francês pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado, na PUC também, em linguística aplicada em estudos da linguagem e realizou estágio de pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, desenvolvendo pesquisa sobre a formação de professores em Portugal e no Brasil. Atualmente é professora associada da PUC São Paulo. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em historiografia da língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: historiografia linguística, argumentação, metáfora, ensino de língua e gramática. Diely, é um grande prazer tê-la novamente aqui em nosso programa para a segunda parte de nossa entrevista. Eu que, mais uma vez, enfatizo o prazer que é estar com você conversando sobre língua portuguesa. Muito obrigado, que é sempre necessário, né? Tanto para o telespectador, para o aluno, como para profissionais em formação, como a todos os profissionais, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores o que vem a ser argumentação. É possível haver inferência e reflexão sem ela? Então, Cláudio, a argumentação, acho que até na nossa conversa passada já falamos alguma coisa sobre isso, mas a argumentação é todo o uso da linguagem que nós fazemos com o objetivo de fazer com que um ponto de vista que nós defendemos tenha a adesão do nosso interlocutor. E muitas vezes nós temos assim, um êxito nesse processo, nesse nosso projeto de captar o ponto de vista do outro. Mas muitas vezes não, ele não aceita o nosso ponto de vista. Então, a argumentação é isso, é o uso de todos os recursos linguísticos cuja finalidade é você fazer com que o seu interlocutor, o seu auditório, como dizem os especialistas, que pode ser um auditório de uma pessoa ou de muitas pessoas, né? Ele dê adesão à sua proposta, ao seu ponto de vista, né? E aí você me pergunta como é que a inferência está ligada à argumentação. Veja, Cláudio, muitas vezes a argumentação ela se constrói de formas assim diversas, né? Então eu vou pegar um exemplo no discurso publicitário. Então você vê lá um produto de beleza, né, sendo lançado, aí eles colocam, em geral, tem uma imagem feminina, principalmente uma atriz conhecida, uma figura de relevância, né, feminina, e lá está dito assim: Mariana da Silva usa o produto X, use você também o produto X. Bom, aí eles construíram um processo argumentativo baseado num tipo de raciocínio que já desde a época aristotélica recebeu o nome de entimema. Por quê? Porque ele não tem todas as premissas expressas. Aí a mulher lê aquele anúncio e fala: puxa vida, a Mariana da Silva, tão linda, olha que pele maravilhosa que ela tem, eu também quero ter essa pele maravilhosa. Então, vou usar o produto X, como está convidando o anúncio, e conclusão, serei tão bela ou terei uma pele tão bela quanto a dela. Então, essa conclusão a que ela chega é uma inferência. Mas é uma inferência, Cláudio, que ela resulta do quê? Da situação enunciativa que está no anúncio e do elemento linguístico. Então, o leitor, a leitora, no caso, ela completa a premissa ausente. Isso é um processo de inferência. E veja, a argumentação atingiu o objetivo, que era fazer com que ela se interessasse pelo produto por meio de uma inferência. Existe um segundo tipo de inferência, Cláudio, que é um pouquinho mais complexo que esse. Então, você está lá dando a sua aula, né? Você, professor, chega bem cedo, 7h30 da manhã, está na sala de aula, e está lá empolgado, desenvolvendo os seus temas, e de repente um aluno diz assim para você: professor Cláudio, são 10 horas. Aí você para, pensa e fala assim: bom, por que esse menino está dizendo que são 10 horas? Não perguntei as horas para ele. Aí você começa a fazer uma análise da situação comunicativa. Você fala: bom, eu comecei as aulas às 7h30, não parei até agora, os meninos, tomaram um café antes. Nem percebi passar. Não percebi passar, os meninos tomaram um café muito cedo, né? Acho que ele está me pedindo para que ou eu termine a aula ou dê um intervalo, dependendo da situação. Então, veja, esse tipo de inferência é uma inferência também, mas ela é bem mais complexa, porque você teve que fazer toda uma análise da situação. Para se tocar, para você construir o sentido, entendeu, Cláudio?
E o que ele quer dizer para você? Professor, pare a aula, dê um intervalo. Ele não usou essas palavras literalmente, mas ele falou, claro, professor, são 10 horas. Então, você teve que fazer um processo inferencial, analisando a situação comunicativa. Esse tipo de inferência é que se chama de subentendido. Então, esse é o subentendido. Então, todo o nosso uso de linguagem, ele é permeado por esses tipos de construções que levam a inferências, né? Aí você me pergunta da questão da reflexão e a inferência. É claro que você viu, fica muito claro que para você construir a inferência, você tem que ter um processo de reflexão sobre a situação enunciativa e sobre o contexto linguístico. Mas existe um outro tipo de reflexão que eu acho muito importante para que a pessoa seja assim, um usuário muito proficiente da linguagem, que é o que os técnicos, os especialistas chamam de você monitorar o seu uso da linguagem. Então, você está lá, né, apresentando o seu programa, de repente você faz uma pergunta para o seu entrevistado e diz assim, não, eu acho que eu vou repetir porque não fui claro na minha pergunta. Veja, você fez um processo de reflexão sobre a linguagem. Então, esse processo de monitoramento, ele caracteriza uma capacidade do indivíduo que é a sua competência metacognitiva, ou seja, ele tem consciência de que ele está usando a linguagem e muitas vezes ele usa na forma não adequada para que as suas intenções comunicativas sejam apreendidas pelo outro. Então, veja, você tem aí um processo de reflexão, tanto quanto nos outros, só que aí é o próprio usuário que faz para monitorar a forma como ele usa a linguagem. Então, e isso também acontece, por exemplo, em língua estrangeira, a gente fala, nós geralmente falamos de self-monitoring, em questão de você aprender como aprender, mas pensando sobre um erro que você faz e sobre esse erro construir a forma certa. Quer dizer, também... Isso também. Todo esse processo que você controla o seu uso da linguagem como usuário, seja na língua materna, em língua estrangeira, é o que a gente chama de processo metacognitivo. Por quê? Porque você não está usando a linguagem de forma inconsciente. Ela é usada num nível de consciência. Né? E é por isso que a reflexão aí, então, é importante. Então, nós, como professores, por exemplo, eu acho que um trabalho muito importante é você desenvolver essa competência metacognitiva dos alunos. Porque ele tem que ser um bom usuário da linguagem, mas não é só assim ter traquejo nas estruturas linguísticas, no léxico, mas também ele saber que estratégias ele usa para que a comunicação dele seja mais eficiente e quando isso não foi adequado à situação comunicativa. E isso é importante para todos os campos de conhecimento, para qualquer profissão. Para qualquer profissão. Por isso que eu acho que a escola básica deveria já começar a preparar um indivíduo para que quando ele se tornasse um adulto, um profissional, ele tivesse condição de ter esse domínio, né? De usar a língua, mas assim, não de uma forma intuitiva. Né? Ontem eu participei de uma banca, de uma qualificação de doutorado, e eu dizia isso, o tema do rapaz, ele trabalhava sobre linguagem na argumentação, na área do direito, né, em recursos, e ele dizia o seguinte, eu disse para ele que eu achava o trabalho dele muito importante, porque ele quer mostrar para os operadores do direito os argumentos que eles usam, que eles às vezes usam de uma forma intuitiva. Eu falei, mas não são os argumentos. As próprias construções linguísticas, que você parar para um advogado e perguntar, separa as conjunções, os operadores argumentativos, por exemplo, mas, porque, pede para ele dar o valor semântico. Ele não é capaz de dizer isso. Mas ele usa bem no texto dele, mas ele não tem o processo metacognitivo, entendeu? Entendi. Eu acho que é isso que a gente precisa ter um bom usuário em qualquer área de conhecimento, capaz de fazer esse automonitoramento. Então, né? Você acha que na relação ensino-aprendizagem de língua materna ou de língua estrangeira, essa competência tem que ser desenvolvida? Ela tem que ser desenvolvida. Você só vai ter um bom leitor e você só vai ter um bom produtor de textos escritos se ele tiver a metacognição bem desenvolvida. Isso é que dá proficiência para ele no uso das línguas. Né? No uso das línguas. Das línguas. Muito bem. Agora eu vou ter que fazer uma pergunta bem longa, mas é bem bonita, porque eu achei assim a citação do escritor muito apropriada para ser colocada dentro dessa entrevista. Segundo Gilberto Vidigal, escritor, jornalista e orador brasileiro, não pode haver manifestação de intelectualidade sem o cultivo carinhoso dos sentimentos de um povo expressados num falar elegante. Este é o meio de expressar, de refletir a sensibilidade e criar primores artísticos. Logicamente, aqui, penso eu, que ele esteja se referindo ao uso da norma culta para um falar elegante.
Podemos falar elegantemente sem usá-la? Ou o que está envolvido na norma culta? Então vamos lá, Cláudio. Primeiro eu queria ir por partes, né, na citação do autor. A primeira expressão que ele traz aí é intelectualidade, né? Então, se você for para o dicionário Aurélio e ver o significado da palavra intelectualidade, você vai ver que está relacionado com aprender, apreender e conhecer. Bom, então, a intelectualidade é a capacidade que o indivíduo tem de aprender e de conhecer, né? E aí, na sequência, ele pergunta se esse aprender e esse conhecer estão ligados ao sensorial. Eu entendo que a expressividade ele esteja pensando no sensorial. Eu acredito que sim, porque não fui eu que disse, mas um filósofo grego lá na Grécia Clássica que disse que tudo que a gente aprende passa pelos sentidos. Eu acho que isso é fundamental. Então, não há a apreensão da realidade, não há a expressão do conhecimento dela se a gente não tiver isso permeado pelos nossos sentidos, né? Pelo corpo. Como o professor Norval disse a semana passada, né? Que é a comunicação primária. Então, é fundamental para a gente ter esse contato com a realidade. Bom, aí ele vai colocar essa expressividade só atrelada ao uso elegante, né? E aí eu discordo um pouco dele. Sabe por quê, Cláudio? Eu acho que você tem a expressão da realidade e com muito sentimento, muita emoção, mesmo quando o autor, né, o poeta, eles não estão usando a norma padrão. Claro, então, por exemplo, eu fico pensando sempre, né, aqueles autores de literatura de cordel. Imagina. Eles têm uma alta assim, capacidade de aprender os problemas da realidade, de retratá-los com humor, com as particularidades da linguagem regional, né? Mas não estão usando muitas vezes a norma padrão. Então eu discordo, nesse sentido, do autor. Agora, é claro, Cláudio, que dependendo da situação comunicativa, a forma elegante de expressão é a norma padrão. Não há outra saída. Então, eu digo assim, essa forma elegante, eu não estou tomando assim no sentido estou tomando no sentido amplo, porque eu fico pensando, um menino termina a escola média e ele vai procurar emprego, e ele vai para uma entrevista de emprego, se ele não conhecer minimamente a norma padrão, ele não vai ter êxito numa entrevista de trabalho, né? Não. Isso eu já tive alunos que fizeram trabalho com entrevista de emprego no terceiro ano do ensino médio, e aí os meninos ficavam espantados de coisas que para eles no dia a dia é assim, corriqueiro, é usual, e ele falava, não, isso vocês não podem usar, porque se vocês usarem, vocês vão impressionar muito mal o seu interlocutor, e aí vocês não têm a chance de conseguir o emprego. Então veja que o uso da norma padrão, como forma elegante, ela tem que ser sempre pensada em termos da situação comunicativa. Né? Porque eu parto do princípio que uma pessoa letrada, ela continuará sempre usando a norma padrão, mas sempre adequada à situação comunicativa. Porque, claro, se nós estamos aqui numa entrevista formal, nós estamos, né, policiando a nossa linguagem. Mas se nós sairmos daqui, formos tomar um cappuccino no bar lá em frente, a nossa forma de expressão será... São os diferentes registros, é isso que Isso, adequar sempre a linguagem à situação comunicativa, né? E quando ele fala em primores, eu acho que ele está pensando apenas no discurso literário. Como se a literatura também só fosse... norma culta. Só se registrasse na norma culta. O que eu acho, por exemplo, assim, difícil da gente avaliar. Eu posso pensar, por exemplo, que Grande Sertão Veredas não tem... Jorge Amado, entendeu? Eu acho que ainda Grande Sertão Veredas, porque como o Guimarães Rosa, ele foi um autor altamente criativo, mas na verdade ele dizia que ele não criava, que ele se aproveitava das expressões da terra lá onde ele nasceu, daquela região, né, lá do local onde ele nasceu. Então isso é puro regionalismo. Então o regionalismo já não não posso dizer que seja a norma culta, já tem as marcas locais daquele povo. Então, Cláudio, eu acho que essa pergunta é assim, eu imagino que a expressão artística, ela pode se dar em qualquer uma das variantes linguísticas, é adequada àquela situação comunicativa que o indivíduo está vivenciando e no grupo do qual ele pertence. Eu acho que isso também não dá para na linguagem oral, né? Quer dizer... Então, ela é mais... mas é por isso, essas expressões, elas são permeadas de marcas da oralidade, e é claro que essas marcas, elas dão uma menor formalidade mesmo, né, ao uso da língua. Agora, quando você já está numa entrevista mais formal como esta, evidentemente que a gente
toma muito cuidado, né, na escolha lexical, claro. nas construções, né? Então eu acho Não, me diga uma coisa, Adeli, dentro da sala de aula, na sua prática pedagógica, quando o aluno fala assim, menos preocupação, menos pessoa, como um aluno que veio aqui para mim outro dia e falou assim, eu se virei e vim. Então. E aí eu falei para ele assim, não, vamos repetir depois de mim. Eu me virei, tu te virasses, ele se virou. Ele falou, você está falando uma ladainha, professor? Eu falei, não estou falando ladainha. Cada pronome se refere a um outro pronome, não pode ser dito de uma claro, forma que diferente. nível de escolaridade estava esse menino? Primeiro ano de faculdade. Primeiro ano de faculdade. Então, olha, este que eu acho a tragédia maior que nós temos na educação, porque o menino chegar ao primeiro ano de faculdade, ainda não ter conseguido minimamente dominar a norma padrão, é isso que a escola está errando em alguma coisa, e errando muito gravemente, né? Porque o menino já poderia, até que se ele estivesse numa situação, sei lá, de menor formalidade com você, eu tenho maior liberdade com você, por questões de, sei lá, laços de afetividade que são muito importantes no processo de ensino-aprendizagem, mas ele estando na universidade, ele até já iria ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Esse menino não tem a mínima metacognição desenvolvida, Cláudio. Não. Nada. Então, ele continua com a mesma variante, a mesma língua funcional que ele entrou na escola. A escola não conseguiu alterar isso ainda. Fazer com que ele pode usar essa língua funcional em determinadas situações, quando ele está lá com os amigos dele. Mas quando ele está... mudou o contexto, mudou o contexto. Isso que eu acho que a gente tem que insistir muito na escola. É a adequação da linguagem ao contexto e à situação comunicativa e, assim, a formalidade ou informalidade que ela tem. E aí, Cláudio, eu já também digo assim, não vou dizer para esse menino que ele está falando errado. Eu acho que não é esse caminho. Claro. Mas a gente, nem dizer que está errado, porque a escola tradicional sempre trabalhou com a noção do certo e do errado. Exatamente. Né? Eu trabalho com a situação, assim, com a seguinte dicotomia. Adequado e inadequado à situação comunicativa. É isso que eu insisto muito nas minhas aulas, com formação de professores. Na língua estrangeira a gente usa ungrammatical, não gramatical. Não gramatical. Então, Cláudio, aqui o não gramatical, por exemplo, ele tem uma outra conotação, né? Isso. Como dizia o Chomsky, é aquela realização que você não encontra nenhuma variante da língua portuguesa. Porque, por exemplo, dizer menino o, em lugar nenhum do Brasil você vai encontrar as pessoas com esse tipo de construção. Claro. Isso eu considero gramatical. Mas falar os meninos é uma construção típica, a gente falou isso na semana passada, Sim. É uma construção típica de uma determinada língua funcional, que naquela língua funcional isso está de acordo com a gramática daquele grupo. Até os usuários da norma culta, os meninos estão lá. Os meninos estão lá, o S mas já galopou há muito tempo. Todos nós, uma vez ou outra, escorregamos, porque isso é natural, né, no uso da linguagem. Mas aí também o contexto determina, quer dizer, num discurso que você vai fazer numa formatura, por exemplo, você não pode escorregar, porque o contexto ali pede que você seja, vamos dizer assim, o mais preciso. Então, Cláudio, mesmo que você escorregue, se você tem a metacognição desenvolvida, você usa aquelas marcas de correção. Olha, self-monitoring, né? Isso, você vai dizer assim, olha, desculpe, mas repete de outra forma, ou você nem fala nada e torna a repetir a expressão. Ou seja, você tem caminhos, estratégias para fazer essa correção Sim. E não deixar passar uma construção que não esteja adequada àquela situação comunicativa, que é altamente formal. Se bem que hoje em dia, né, também eu acho que as festas de formatura perderam a tradição. Né? Eu tenho assistido algumas que eu fico assim, vejo que os paraninfos vão lá e fazem discursos de uma informalidade que eu acho que não é adequado ao cerimonial, né? Claro que é uma situação de colação, né? De grau. Vamos estar com a sua beca da sua profissão. Eu acho que qualquer uma, né, Cláudio? Porque, afinal, é um encerramento de um ciclo, ele está se tornando um profissional, né? Você está otorgando um título para ele, e aí o discurso do paraninho, do patrono da turma, é de uma informalidade, como se estivéssemos conversando no cafezinho. Eu sou aí muito respeitadora dos gêneros nesse sentido, né? Claro. Então, isso eu consideraria altamente inadequado, né, para uma situação como essa, de tal formalidade. Né? Que maravilha de resposta, viu, Adeli? Muito obrigado. O crítico, literato e lexicógrafo inglês Samuel Johnson, certa vez escreveu: a língua é o vestido do pensamento. Com esta linda metáfora, pode-se intuir que não há pensamento sem língua e língua sem pensamento, certo? Não. Não. Vamos lá. Não, vamos lá. Não, Cláudio, porque vai depender muito da formação, às vezes teórica, do linguista, do filósofo da linguagem, né?
Mas eu vou começar a história um pouquinho lá atrás, né? Essa questão da relação do pensamento e linguagem começou lá na Grécia Antiga e foram, né, os nomes maiores da filosofia, que foram aqueles que eu sempre digo, que tudo que a gente vai descobrir agora, eles já tinham pensado naquele momento, Platão e Aristóteles, né? Eles se faziam perguntas desse tipo, né? Existe relação entre pensamento e linguagem? O pensamento antecede a linguagem? Como que nós conhecemos a realidade? E com base nessas perguntas foram sendo dadas respostas ao longo dos séculos, né? Sim. Então, por exemplo, vou pegar Platão. Platão, ele tem uma obra belíssima chamada Crátilo, em que ele discute essa questão da relação entre pensamento e linguagem, né? E ele propõe essa discussão tomando a palavra, né? Ele diz assim, como é que o homem compreende a realidade, como é que o homem verbaliza pela palavra o que ele entende do mundo, ou seja, pelo pensamento, como é que ele verbaliza isso em palavras sobre a realidade, né? Aí ele dizia assim, bom, as palavras, para Platão, elas tinham uma estreita relação com os objetos da realidade. Sim. Portanto, uma palavra denotando cada objeto. Não é só denotando, não. É mais do que isso. Havia motivação nessa relação, né? Não era algo porque quando eu falo denotar, eu penso muito que já está convencionalizado. Sim, né? sim. Então eu penso que talvez Platão, ele estivesse pensando, eu vejo as crianças quando começam a falar, né? Agora tem um bando de pequenininhos em casa, então é o uau, é o miau. Esse tipo de palavra mostra uma estreita realidade entre a palavra e o objeto, o ser que está sendo designado, né? Então Platão partia da motivação do signo linguístico. Aristóteles, por sua vez, dizia que não. Que essa relação não havia, que isso tinha sido estabelecido por convenção. E o que é interessante, né? Então ele estava tentando responder isso. Como é que o homem tenta, por meio das palavras, expressar aquilo que ele pensa da realidade? Então, cadeira é cadeira porque se convencionou chamar dessa forma. E essa questão que eles levantaram, né, lá no século IV a.C., vai ser retomada no século XX por Saussure, quando ele discute a questão da arbitrariedade do signo linguístico. Né? Então, você vê que essa questão ela vai percorrendo a história da linguagem e com focos diferentes. Né? Mas antes da gente chegar até os nossos tempos atuais, na Idade Média, houve uma corrente de filósofos que dizia que as palavras, a linguagem, são um reflexo do pensamento. Né? Esses filósofos eram chamados de especulativos. Por que eles eram especulativos? Não no sentido moderno que a gente dá para a palavra especular, né? Mas é que eles viam que a linguagem era um espelho do pensamento, speculum em latim, né? Bom, então essa ideia da capacidade de pensamento ou da apreensão da realidade está por ser feita por meio do pensamento, da racionalidade, vai atravessar também a história da linguagem. Nós encontramos na Idade Média, vamos encontrar no século XVII com a gramática de Port-Royal, né? Que também propunha uma gramática especulativa, ou seja, a linguagem reflete o pensamento. E Chomsky vai beber dessa fonte, né? Então, ele valoriza sobremaneira o quê? As estruturas profundas, né? Do pensamento na construção dos enunciados linguísticos. Que seria o surface structure and deep structure. Isso. Então, profundas do pensamento. Do pensamento que vão permitir que a gente tenha lá internalizadas as nossas estruturas linguísticas e por meio aí vai todas aquelas passagens, passando pelos níveis até chegar no nível fonético, fonológico, e aí você põe na estrutura superficial, né? Então, Cláudio, então você vê, a relação pensamento e linguagem vem sempre muito estreitamente ligados, né? Aí eu vou pegar um autor que hoje ele é assim dado como muito relacionado com a educação, mas na verdade ele nem era um educador, né? Ele foi um professor de inglês que quando fez a tese dele de doutorado se apaixonou pela linguagem e foi estudar psicologia, né? Que é meu Deus do céu, ai, me fala o meu nome agora, Cláudio. Ele veio, já retomo. Então, o que ele dizia? Que você não tem, que o pensamento sem palavra é uma coisa morta e a palavra sem pensamento é uma sombra. Sim. Então, veja, a questão da relação pensamento-linguagem, ela é defendida por muitos, mas ela é negada por muitos outros, né? A minha posição é que há uma estreita relação.
Mas é muito difícil a gente saber o que veio primeiro, a linguagem, o pensamento, ou se os dois se como ovo e a desenvolveram. galinha. É mais ou menos isso eu não quis usar porque achei que a formalidade da situação. Não vai mal, Não, mas pro a formalidade da situação. O que veio primeiro, né? O que vem primeiro, né? Então, mas Cláudio, você precisa me ajudar porque o nome não está vindo. Mas esse nosso, aquele nosso psicólogo russo, Vygotsky, meu Deus do céu, olha que coisa feia. Então, Vygotsky é que tinha essa proposta. E como é que ele via essa relação? Ele pensava no desenvolvimento da criança. A criança, quando ela começa a desenvolver as estruturas mentais dela, ela vai desenvolvendo essas estruturas à medida que ela vai interagindo com o adulto por meio da linguagem. Sim. Então, Cláudio, acho que aí fica muito clara essa relação pensamento e linguagem. Que é na zona proximal, à distância, ele vai complementando através do adulto mais experiente. Mas toda a aquisição das estruturas mentais da criança, ela vai adquirindo na medida em que, desde que ela nasce, a mãe vai conversando com ela. Não é? Então, a linguagem, a interação por meio da linguagem leva ao desenvolvimento intrapsicológico dessa criança. Né? É do inter para o intra. Isso, é do inter para o intra. Então, Cláudio, é assim, essa é a posição, mas não é uma posição que seja assim universal. Você vai encontrar muita gente que diz que não há essa relação, que são independentes. Então, são interdependentes também. Então, eu acho que interdependentes, pelo menos assim, é a posição que eu defendo e acho que ela encontra respaldo em muitas pessoas que já desenvolveram estudos sérios, né, importantes sobre isso. Mas é um assunto bastante polêmico esse, viu, Cláudio? Ele não é consensual, não. Dili, muito obrigado pela entrevista. Gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Espero contar com você novamente para falarmos de metáfora. Então, Cláudio, estarei aguardando, porque você sabe que esse é um grande assunto da minha preferência. Lá, né? Tá bom. E eu gostaria de agradecer ao telespectador pela audiência. Muito obrigado.